Tá, então você pergunta como podemos harmonizar, né, as influências karmáticas, né, que um sadhaka tem, né, em relação à sua prática, né, ou seja, a gente entende que as influências astrológicas, né, ou seja, essa influência karmática, o karma é muito forte, né, ou seja, karma é uma energia muito poderosa, né? Praticamente o karma, imagina, o karma ele pode vir cobrar o seu preço, né? Você pode até estar numa posição assim muito elevada, né? Mas o karma vem cobrar o preço. Então, o Sri Samaraj ele explica, né, três motivos, né, do que por exemplo, um sannyasi, né? Ele falou que um brahmachari, um sannyasi, perdem a sua posição. Ele fala, né, que pode ser as ofensas, pode ser um descuido no meio ambiente e pode ser também o karma cobrando preço, né? Então a gente vê que o karma ele pode chegar, né, a cobrar o seu preço, né? Então nós temos um preço a pagar com karma, né? Ou seja, todos nós temos uma dívida aí. Ou seja, de certa maneira, nós vamos ter que lutar com o nosso karma. Não tem como você escapar disso, né? Você pode entender que pela prática você pode também mudar o seu karma, né? Então, quando nós pensamos, né, que o canto do Santo Nome ele é tão poderoso que ele vai que até em Namabasa, né, você pode mudar o aprarabdha karma, né, facilmente em Namabasa, ou seja, na sombra do Santo Nome você pode destruir o seu aprarabdha karma, o karma que vai acontecer. Inclusive, também você pode até mudar o seu prarabdha karma, o karma que já aconteceu. Claro, isso demora mais. Mas na prática nós vemos que não é tão fácil. Ou seja, não é tão fácil a gente eliminar, né, o escapar dessas influências karmáticas. Então, o que eu penso é que deve ser uma luta diária, ou seja, quando nós temos o nosso karma, né, e ainda mais quando nós sabemos disso, né, ou seja, quando nós vemos aí quando fazemos uma consulta, né, astrológica, algo assim, então nós ficamos de certa maneira um pouco condicionados a isso também, né? Então você pode dizer, não, porque eu tenho aí Saturno retrógrado, não sei do que, tenho, né, Rahu na casa, não sei o que, Ketu, não sei, enfim. Então, na realidade, o sadhaka ele não tem que pensar muito nisso, né? Apesar que existe essa influência, a gente entende que a influência está aí, o karma está aí, né? Mas nós temos que aceitar o nosso karma, ou seja, isso é porque nós estamos praticando o Bhakti, e o Bhakti, ele por exemplo, os planetas, né? Os planetas que regem, né, o karma, né? Ou seja, quando você nasce, você tem as conjunções dos planetas que vão influenciar a sua vida, enfim. Aí você tem, né, os seus ciclos. Mas eles estão, tudo isso, por exemplo, o planeta Goloka Vrindavan, né, não é regido por isso. Então isso é o mais importante, entender que quando você pensa em sistemas, né, planetários, né, ou seja, sei lá, Júpiter, Marte, Rahu, enfim, Ketu, todos esses astros, eles estão nesse plano material, né, nesse prakrita, né, ou seja, eles estão assim no plano material, né, e o Mahamantra, ele vem, Golokera Premadam Harinam Sankirtana, ele vem do plano divino, assim, então o santo nome ele desce, né? Então esse é o diferencial. Quando você canta o santo nome, você vai mudar o seu karma, essa é a ideia. Então a gente não deveria assim, se limitar por isso. Claro, a gente entende que existe uma luta, né? E algumas pessoas vão estar mais influenciadas, né, pelo karma, vão estar mais influenciadas, né, por todos esses aspectos, mas isso não é
motivo, né, para a gente desistir, ou seja, ou entregar e realmente falar, não tem que fazer nada, porque na realidade tudo pode mudar, né? A gente vê o nosso Gurudeva, o Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ele, quando ele nasceu, um astrólogo, ele foi consultado, né? É comum isso na Índia, né? Quando a pessoa nasce, o menino nasce, você consultar, né, um astrólogo, o astrólogo da família disse que ele ia morrer muito novo, né? Com 40, 30, de 30 a 40, uma coisa assim. E a família toda ficou preocupada, então foram chamar o melhor astrólogo da Índia para fazer o mapa, e o prognóstico foi o mesmo, assim, com 40 anos, mais ou menos, ele ia abandonar o corpo. Então, o pai de Gurudeva ficou muito assim. Ele viveu 102 anos, né? Então, claro, você pode pensar, não, mas ele é um Nityasiddha, um devoto puro. Não, a gente entende isso também. Mas a questão toda é que você deve... porque você não tem outra alternativa a não ser se refugiar no santo nome. Então, o Bhakti é tão poderoso que ele pode mudar o karma, entendeu? Isso é uma coisa que as escrituras falam. Então, a única coisa que você tem que fazer é praticar mais Bhakti, né? Se refugiar no Bhakti é a única coisa. Então, não existe mais nada a fazer, né? Ou seja, aceitar o nosso karma, assim, no sentido que existe o karma aí, mas eu vou me refugiar no canto do santo nome. Por quê? Porque o canto do santo nome não está sendo regido pela influência desses planetas. E claro, e o Guru, né? Ou seja, se você se refugia no Guru também, o Guru ele pode equilibrar toda a influência negativa dos planetas. A gente sabe, né? Por exemplo, a gente foi num astrólogo e ele, junto com o devoto que foi fazer o mapa dele, assim, bom, o astrólogo era muito bom mesmo, assim. Então, até quando a gente chegou, foi até que esse devoto que tomou sannyasa, meu nome dele, que mora na Alemanha, que é argentino, chileno, esqueci o nome. Não era um que mora na Alemanha. Chaitanya? Não, um devoto da missão. Bom, esqueci o nome dele. A gente foi com ele, assim, e ele foi fazer, e aí quando ele chegou a gente chegou na casa do. Era um astrólogo Vaishnava, né? Ele vinha de uma família Vaishnava, né? Ele chegou assim, e o devoto. Ele olhou pro devoto e falou assim: tira a camisa, assim, né? O devoto tirou a camisa e falou assim: você tem. Nunca tinha visto o cara. Você tem um problema de nascença? Ele falou assim: você já teve. Nem pegou na mão dele, você já teve 2 casamentos, não sei o que. Aí começou a falar assim, vai falando tudo passado, né? Aí você já vai assustando. Ele te fala tudo passado, né? Te fala tudo certinho, coisa que só você sabe. Aí ele colhe a mão assim, te fala tudo, e aí fala o que você precisa. Então ele fala, então você precisa. Ele precisava de muitas pedras. Ele fala, você precisa de tal pedra, tanto anel, pedra. Não, eles são caras, essas pedras, não são quaisquer pedras, né? Ele falou assim, ele falou tudo, o devoto ficou assim comigo. E ele queria ver minha mão, né? E eu falei, não, porque eu sou um sannyasa, acho que não é bom. Mas ele insistiu, aí o devoto também, não, deixa, porque, né, ele é discípulo, não sei, vai tentar. Aí a minha mão era. Aí ele gostou muito da minha mão. Ele falou, nossa, ele como viu muitas coisas boas, assim, né? E o devoto perguntou, mas ele não precisa de pedras, né? E o astrólogo falou, não, o Guru protege ele, né? O Guru equilibra ele, né? Tem o Guru, essa influência que ele tem do Guru é muito forte, então ele não precisa de pedra, você precisa de pedra. Algo assim, né? Então, na realidade, a gente entende que o karma é muito forte, né? Ou seja, ele é muito voraz, né? Uma luta constante que você vai ter, mas confia no Bhakti, confia no Guru, né? Ou seja, o Guru, o Mahamantra, são os elementos que vão te proteger. Por quê? Porque não são materiais, ou seja, quando a gente pensa em Guru, nós não pensamos numa pessoa, né? Pensamos num princípio, algo que manifesta na nossa vida, que muda
a nossa vida, né? Então imagina, por você ter aceitado, né, o processo do Bhakti, por você estar praticando o Bhakti, por você estar cantando o Santo Nome, fazendo Ekadashi, fazendo Kartikaval, ou seja, na realidade, tudo isso vai mudar o karma da pessoa, né? Ou seja, essa situação está difícil, né? Se nosso karma é difícil e se você não pratica, é pior. Então, a única solução é praticar. Ou seja, a única esperança, né, é praticar e não ficar também se sugestionando com isso, né? Porque senão fica muito difícil. Ou seja, você agora você entrou num período, né, que tudo vai dar errado, né, uma coisa assim, né, e tá certo, pode ser um período difícil, eu acredito nisso também, né, a gente passa por períodos astrológicos assim mais complicados, né, isso eu acredito sim, não é como a gente não vai acreditar, né, mas eu acredito também que o Mahamantra ele é muito poderoso, que por você cantar o Mahamantra você pode amenizar tudo isso, né, então é isso, se a coisa tá preta, né? Você tem que se refugiar mais em Krishna, ou seja, como se diz, né? A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não tá com Krishna, tá na unha do capeta. É algo assim. Então você tem que cantar o santo nome, você tem que se refugiar em Krishna, se refugiar no Guru, assim, orar Nishinra para tirar os obstáculos. Imagina, você acha que Nishinradeva não pode mudar o seu karma? Tipo assim, você acha que o Mahamantra não pode modificar tudo isso? Então a gente tem que ter essa esperança, né? E aí se tá ruim, se eu sei que a coisa tá bem difícil, não tem problema, eu vou cantar, eu vou orar, eu vou pedir para Nishinradeva retirar os obstáculos, para que ele possa proteger a minha integridade, né, tanto corporal e psíquica, para eu praticar bhajana, ou seja, eu vou cantar muito. Então, se absorvendo nesse humor de devoção, você vai aí suavizar o seu karma, né?